Bom, nessa aula nós vamos realizar a importação da arquitetura para dentro do TQS, tanto a arquitetura completa quanto as plantas baixas do térreo e também da cobertura. Você vai ver que com o TQS você não precisa ter um AutoCAD instalado no seu computador, até mesmo se esse for o seu caso. O próprio TQS já tem um sistema CAD integrado no seu sistema, onde eu consigo simplesmente trazer a arquitetura aqui para o TQS, eu consigo abrir, visualizar e realizar toda e qualquer edição dentro do próprio TQS, tá bom? Então, se esse for o seu caso, pode ficar despreocupado. Para realizar essa importação, nós vamos precisar selecionar o projeto na árvore do edifício, dos edifícios que nós estamos trabalhando, no caso o N001, edificação residencial, e aí nós temos duas formas de realizar essa importação. Uma mais organizada e outra nem tanto. Porém, como eu disse na aula sobre criação do edifício, uma dessas opções, é que eu vou mostrar aqui inicialmente, tem uma limitação quanto à versão que eu estou utilizando. Talvez a versão que você esteja utilizando não permite realizar essa criação da pasta, essa forma mais organizada de você importar os arquivos do seu projeto arquitetônico para dentro do TQS. Mas pode ficar tranquilo também, se você está utilizando a versão estudante, a gente consegue importar sem qualquer problema e também deixar aqui os arquivos também relativamente organizados, tá? Talvez seja mais uma preferência. Eu prefiro essa primeira forma, que é criar uma pasta somente para os arquivos da arquitetura, tá bom? Primeira forma, então, selecionou o edifício, procura o menu Edifício, na parte superior da tela do gerenciador do TQS, clique em Editar, vai abrir a janela que você já conhece, de edição de dados do projeto. Aqui na aba Gerais, nós clicamos em Avançado. Com a versão licenciada do TQS, EPP, EPP Plus ou superiores, nós já conseguimos ter acesso aqui à opção de pastas do edifício, personalizar pastas. Então eu criaria uma pasta arquitetura e os meus desenhos de arquitetura eu iria importar para dentro dessa pasta. É interessante também quando você tem desenhos de forma, desenhos de detalhamento, você ter tudo isso bem organizado no seu projeto, tá? Mas como eu falei, é uma preferência, não necessariamente é uma regra a se seguir, tá joia? Simplesmente algo mais organizado para você deixar armazenar os arquivos que você está importando para o TQS. Se a sua versão não permite isso, só fechar aqui, assim como a que eu estou utilizando, né, também não permite. Vou cancelar e aí nós vamos importar, talvez da forma mais tradicional, que é selecionando a pasta na árvore do edifício Gerais. Então você vai clicar no maisinho para expandir a árvore do edifício que você está trabalhando, clica na pasta Gerais. Em seguida, você vai clicar nessa pasta com a lupa, que é o do Windows Explorer. Vai abrir para você automaticamente a pasta Gerais do seu projeto, tá bom? É nessa pasta que eu vou copiar e vou colar os meus arquivos de arquitetura, tanto a arquitetura completa quanto as plantas baixas que eu preparei para serem importadas e utilizadas na etapa de modelagem dos elementos estruturais, tá bom? Vou pegar aqui esses arquivos, arquitetura, planta baixa do térreo e a planta baixa da cobertura. Trouxe os 3 arquivos e já estão copiados aqui, tá bom? A vantagem de ter o projeto de arquitetura direto no TQS é que você não vai precisar mais recorrer ao AutoCAD, tudo pode ser feito no único sistema, até mesmo se o computador apresentar lentidão, com muitos softwares abertos, né? Você pode eliminar o AutoCAD e fazer todas as edições, toda a visualização que for necessária dentro do próprio TQS. Com o arquivo importado para pastas gerais, voltamos para o TQS e aqui seleciono o edifício e clico nessa setinha circular, atualizar a árvore do edifício, ou apertar a tecla F5. Atualizei, vou expandir novamente o meu edifício, clico em Gerais e olha lá, os 3 arquivos já importados para dentro do TQS. Projeto de arquitetura, meu projeto completo, planta baixa do térreo e a preparação da minha cobertura, tá bom? Todos os 3 arquivos que eu preciso para realizar a modelagem do meu empreendimento. No TQS, como eu falei, dispensa qualquer necessidade do AutoCAD. Então, eu conseguiria, por exemplo, acessar esse arquivo pelo editor gráfico e limpar as cotas, limpar a mobília, deixar meu projeto limpo, simplesmente preparado e já pronto para modelar a estrutura. Eu, particularmente, acho algumas ferramentas do AutoCAD, por exemplo, aquela que eu mostrei, o Select e similar, mais rápido, mais produtivo. Então, ainda prefiro preparar meu projeto em DWG
no AutoCAD, tá? Mas, novamente, é uma questão de preferência. Eu conheço pessoas que estão habituadas a utilizar somente o TQS para isso. Eu ainda, para essa parte de preparação, gosto mais do AutoCAD. Acredito que cada software é bom naquilo que ele é destinado a fazer. O TQS é ótimo para modelagem, dimensionamento, análise, detalhamento estrutural. O AutoCAD é ótimo para desenhos, então eu vou utilizar o melhor para aquilo que ele foi feito, tá bom? Pelo menos esse é o meu raciocínio. Então por isso já trouxe aqui a minha planta baixa já preparada, porém eu ainda preciso realizar alguns ajustes antes de começar essa modelagem. Então primeiro ajuste aqui na minha planta baixa. Com ela aqui aparente no meu gerenciador, eu vou dar 2 cliques nessa tela para abrir o editor gráfico, que é o CAD do TQS, o EAG. Com a minha planta aqui aberta, a primeira coisa que eu vou verificar é o fator de escala, se o meu projeto está na escala padrão do TQS. Lá no AutoCAD, esse nosso projeto está em escala 1:1. Então você já observou lá que a nossa distância, as nossas cotas apresentavam 0,15 centímetros, 0,20 centímetros para a largura das paredes, 3,35 entre os vãos, 4,64. Nós já vimos isso, ou seja, lá eu estava trabalhando em escala real de 1:1 para metro. Agora aqui no TQS, ele só entende a escala de 1:100 em centímetros. Então preciso trabalhar a minha planta de arquitetura na mesma escala que o TQS trabalha, para ele conseguir fazer a leitura desse meu arquivo. Então para conferir inicialmente, eu vou vir aqui em exibir e pegar a opção de distância. Aqui em distância eu vou pegar uma cota. Vou pegar aqui esse pilar, por exemplo, que é a mesma largura da alvenaria. Dei um clique na parte de cima, dei outro clique na parte de baixo. Você já pode ver que a distância é 0,2. Dou um clique aqui no rodapé, TQS, acho que aqui na seta, não sei qual direção, mas no rodapé você consegue ver aí a distância. Distância igual a 0,20 centímetros. Então estou trabalhando aqui nesse projeto, nessa arquitetura, na escala de 1:1 em metro. Eu preciso ajustar o meu fator de escala. E como que eu faço isso? O próprio TQS já tem uma ferramenta chamada escalar, que serve justamente para alterar o meu fator de escala. E aí como que eu faço? Eu vou vir aqui em modificar, no menu modificar, e clicar no botão escalar. Dou um clique nele. No rodapé novamente, ele pede para eu selecionar os elementos a escalar. Você pode clicar num ponto e clicar no outro, abrir uma janela de seleção, ou posicionar o seu mouse mais no canto superior esquerdo, fora da área de projeção do seu desenho, e apertar a tecla D do seu teclado. E quando você esticar o seu mouse, e aí já vai abrir a janela de seleção. Dá um clique aqui no final, no extremo inferior direito, dou um clique, aí ele já pede para mim, entre com o fator de escala. Sempre que você ficar com dúvida sobre qual o próximo passo, qual o próximo comando, dá uma olhadinha aqui no rodapé, que ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Então ele está pedindo agora para eu entrar com o fator de escala. Como eu estou com desenho na escala de 1:1 em metro, para passar para centímetros eu tenho que multiplicar por 100. Então eu vou digitar 100, que é 100 vezes aquela medida, e apertar a tecla Enter, tá bom? Entre com o centro da escala, pode ser qualquer ponto, tá? Você pode apertar a tecla Enter, por exemplo, e aí ele pergunta, apaga os elementos originais? N de não, S de sim. Se eu apertar a tecla N de não, ele vai aumentar a escala do meu desenho e manter o original, ou seja, eu vou ter 2 desenhos, o que não é interessante para a gente. Então, se eu apertar a tecla S, ele vai apagar o original e manter somente o desenho que eu alterei a escala, tá bom? Então, vou apertar S e ele já fez a ampliação e já alterou o fator de escala. Para eu conferir isso, eu vou vir aqui em exibir novamente, clicar em distância e conferir essa distância, a mesma que eu peguei anteriormente, desse ponto até esse. Você pode observar que agora ali em distância já aparece os 20 centímetros. Quando eu dou um clique, pode conferir aí no rodapé que a minha distância agora equivale a 20 centímetros, não mais 0,2 metros, tá? Feito isso, você pode conferir outras distâncias, né? Aqui da parede, que é 15 centímetros, 15, tudo feito corretamente. Existe agora um próximo passo necessário para fazer essa nossa
importação de forma correta e seguir para a etapa de modelagem dos elementos estruturais, que é definir o ponto de origem. O que acontece? Para todas as plantas do meu empreendimento, para todas as plantas baixas, eu tenho que ter o mesmo ponto de origem, para não ter erros relacionados à prumada da minha edificação. Um pilar sai fora da minha área de projeção, por exemplo, tá bom? Então, o ponto de origem que eu defini na planta baixa do térreo tem que ser o mesmo ponto de origem para a planta baixa de todos os outros pavimentos que existirem no meu empreendimento. Eu posso definir qualquer ponto que eu desejar. Eu, particularmente, prefiro definir o ponto da extremidade inferior esquerda, no caso, esse cantinho aqui do meu pilar. Então, o que eu faço? Eu posso selecionar o meu desenho, selecionei, aperto a tecla F4 do meu teclado, que ele já vai mover o meu desenho, e logo em seguida aperto a tecla F, que aí ele vai me perguntar o ponto base, ponto de referência para mover aqui o meu desenho. O meu ponto base, como eu falei, o canto inferior da extremidade esquerda, onde eu vou dar um clique, e ele pergunta para mim, entre com o segundo ponto. Meu segundo ponto vai ser uma coordenada. A coordenada é igual a 0,0, indicando 0 em x, 0 em y. 0,0, aperto Enter. E aí o meu desenho, quando eu clico aqui no quadradinho lá do canto superior direito, traço meu desenho novamente. Esse ponto aqui, portanto, está no ponto de origem 0,0. Para eu conferir, ter propriedade para esse valor, para essa distância, para saber se está correto, em distância eu pego coordenadas. Dou um clique aqui em coordenadas, defino o ponto. E aqui eu vou clicar nesse ponto. Cliquei, olha lá embaixo. 0 em x e 0 em y. Tá bom? Feito isso, eu tenho que repetir todo o processo para o próximo pavimento, que é a cobertura da minha edificação. Ok? Não esqueça de salvar. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Já salvou. Ou então, vem aqui em arquivo. Salvar como. Vou retornar aqui. TQS. Deixa eu procurar aqui a pasta. TQS. Edificação. Geral. E aqui a minha planta baixa. Vou salvar por cima dela. Cliquei em sim. Prontinho. Agora eu vou fechar. Sem qualquer problema. Vou para a planta de preparação da cobertura novamente. 2 cliques aqui. Trago a janela para a minha tela principal. E vou repetir o mesmo processo. Vou pegar aqui com você novamente o exibir. A distância dessa parede. 0,20 centímetros. Então a mesma escala, 1 para 1. Preciso alterar inicialmente a minha escala. Para isso, venho aqui em modificar, escalar, aperto, posiciono meu mouse no canto superior esquerdo, fora da área de projeção da planta baixa, aperto a tecla D, seleciono toda a minha planta baixa, dou um clique, pergunta para mim, entre com o fator de escala. Eu quero ampliar em 100 vezes, multiplicar por 100 para passar de metro para centímetro. Apertei Enter e agora ele pede para entrar com o centro da escala. Pode ser qualquer ponto. Cliquei aqui no canto inferior esquerdo e agora ele pergunta para mim se eu desejo apagar os elementos originais. Sim, para manter somente um desenho, e está aqui, meu projeto já com a escala ajustada. Para conferir, vou lá em exibir, distância e confiro. Desse ponto até esse ponto aqui. Ó. Cliquei, agora 20,0005 centímetros. Essa variação é porque não estou com o ortogonal ligado, mas é somente para conferir a minha escala, então está tudo certo, tá bom? O próximo ponto, ou o próximo passo, melhor dizendo, é posicionar o meu desenho no ponto de origem. Então eu venho aqui em modificar, eu posso mover o meu desenho por aqui, está utilizando essa ferramenta, cliquei em mover, clico, aperto a tecla D, seleciono tudo, aí vai utilizar o comando de mover, uma outra opção, tá? No lugar de utilizar F4, você pode vir pelo atalho direto, tá bom? Fica a seu critério. Novamente, mover, aperta a tecla D, seleciona, prontinho. O comando de mover já está ativo. Ou, se preferir, você pode selecionar o desenho, apertar a tecla do seu teclado F4, tecla de mover, a função de mover ativada. Agora aperto a tecla F, porque aqui eu vou selecionar o ponto base.
cliquei nesse ponto base, que é a partir dele onde eu vou mover para o eixo, para a coordenada 0, 0. 0 em x, 0 em y. Seleciono a extremidade inferior à esquerda, dou um clique nela, e agora eu vou digitar 0,0. Aperto o Enter, meu desenho some temporariamente, clico lá no quadradinho, no canto superior direito, ele volta para a minha tela, e aqui eu vou conferir no menu Exibir, em distância dou um clique na setinha apontando para baixo, coordenadas, e dou um clique justamente nesse ponto. Cliquei, olha lá, x igual a 0, y igual a 0. Lá no outro desenho, por algum motivo, meu x estava igual a menos 0. Não vai fazer diferença, tá? Mas eu vou conferir lá novamente, repetir esse processo para não ter nenhum tipo de dúvida. Aqui apareceu x igual a 0, y igual a 0, sem o sinal de negativo. Mas não vai ser nenhum problema aí aqui pra gente. Vou vir aqui novamente em Arquivo, Salvar como. Vou procurar pela pasta Gerais, dentro do meu projeto, Gerais, Preparação, Cobertura, cliquei em Salvar, desejo salvar por cima do arquivo existente, prontinho, posso fechar, vou voltar no arquivo aqui e conferir esse ajuste do ponto de origem. Cliquei 2 vezes nele, dei 2 cliques, vou pegar aqui o Exibir, Distância, Coordenadas, e vou pegar aqui, ó. Olha lá, certinho. X igual a 0, Y igual a 0. Então aquele negativo realmente não fez nenhuma diferença pra gente, tá bom? Feito isso aqui, posso fechar. Prontinho. A minha arquitetura já está preparada para eu começar a etapa de modelagem. Porém, eu preciso ativar essa minha planta baixa no modelador estrutural. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o modelador estrutural e fazer, a próxima coisa que nós vamos fazer é trabalhar no modelador estrutural. Para isso eu posso vir aqui em Pavimentos, vou abrir o meu nível 00, que é o baldrão e a planta baixa do térreo, onde vou começar a modelagem. Aqui em TQS Formas, clicar em Modelador Estrutural. Se você não tiver aqui com a opção de Modelador Estrutural, quando você selecionar, você vai procurar justamente pelo TQS Formas. Se não estiver aparecendo para você aqui TQS Formas, você pode vir aqui no menu de atalho. E ali tem ali uma planta baixa com os pilares em vermelho, que é a Formas. Quando você clica, vai abrir aqui para você no menu o TQS Formas, onde tem o modelador estrutural. Ou então, você pode vir aqui em Edifício, o modelador estrutural também vai aparecer para você por ali, tá bom? Várias formas de você ter acesso ao modelador. Dou clique nele, abriu na outra tela, vou trazer aqui para você. E aqui no modelador estrutural, nós começamos a importar, ou pelo menos para ativar a visualização das plantas baixas que nós já importamos para o TQS. Eu vou selecionar o nível que eu desejo visualizar essa minha planta baixa. Vou deixar aqui o nível 00 ativado, tá bom? Depois eu vou vir aqui em referência externa e vou dar um clique. Abre pra gente os desenhos de referência externa, referência 2D da planta. Eu vou clicar aqui no botão inserir. Cliquei em inserir, vou procurar pela pasta gerais. E aqui eu vou clicar na pasta, no arquivo que eu preparei a sua arquitetura. Dei um clique em preparação planta baixa e vou abrir. Feito isso, já importou aqui pra gente, preparação planta baixa, e ele já está visível com esse xizinho, tá bom? O outro X que mostra para mim o atual, tem que necessariamente ficar ativo no modelador estrutural. Se ele estiver ativo aqui embaixo, eu vou conseguir editar a minha arquitetura, mas eu vou conseguir visualizar o modelo estrutural, tá bom? Então, eu preciso tornar visível a minha planta baixa, a minha arquitetura, e o modelo atual de trabalho é o modelo onde eu vou desenhar, vou modelar a minha estrutura, tá bom? O meu arquivo atual, ok? Arquivo atual, modelo estrutural, e o visível eu mantenho as opções que já estavam aqui ativadas, incluindo o arquivo que eu acabei de importar. Feito isso, clico em fechar. E aqui, apertando o quadradinho, você já pode observar que a nossa planta baixa já está pronta para começarmos aqui a modelagem, utilizando todos os recursos disponíveis e necessários para a modelagem da nossa estrutura, utilizando, por exemplo, o menu de pilares, vigas, lajes e fundações. É por aqui
Esse é o modelador estrutural, uma das ferramentas mais poderosas do TQS e o que difere ele de qualquer outro software. Nenhum software tem um modelador, uma ferramenta de modelagem estrutural tão poderosa quanto o TQS. Isso é um fato, um ponto muito positivo para TQS, tá bom? Um outro nível que eu vou fazer a importação da cobertura é no nível 435, que é onde eu vou lançar a laje da minha caixa d'água. Então, nesse nível, eu vou importar, vou tornar visível a minha planta da cobertura. Então, repetindo o processo, vou vir aqui no menu Modelo, clicar em Referência Externa, Inserir, procurar pela pasta Gerais, selecionar o arquivo Preparação Cobertura, clicar em Abrir. Em seguida, conferir se o arquivo atual é o modelo estrutural e as opções visíveis estão ativas para todos os arquivos que aparecem para mim na janela de desenho de referência externa. Feito essa conferência, clico em Fechar e olha lá, a minha planta baixa da cobertura já está aparente aqui no TQS, pronta também para realizar qualquer modelagem estrutural que for necessária, tá bom? Feito isso aqui, eu posso clicar no disquete lá em cima com a letra E, salvar o modelo estrutural, clicar em Arquivo e clicar em Salvar o modelo estrutural, duas formas diferentes, tá bom? Vir em Arquivo, Salvar o modelo estrutural, ou pelo disquete. Eu já me habituei a clicar aqui no disquete com a letra E, que é a opção de salvar o modelo estrutural. Ou então, fechar. Quando você tenta fechar sem salvar, emite para você uma janela perguntando se você deseja salvar ou não aquela última versão do seu modelo estrutural. Você vai clicar em sim e ele vai salvar para você automaticamente. Então, essas três formas, tá bom? Vou clicar aqui em fechar, não emitiu o aviso porque eu já tinha salvo outras duas vezes. E agora, a próxima etapa, a próxima aula aqui do nosso curso é realizar a modelagem dos elementos estruturais do nosso projeto, começando pela modelagem dos pilares da nossa edificação. Forte abraço e até lá!